Então, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso treinamento, como fazer a nossa linha de balanço no Agile versão freemium, a gente, só para vocês recapitularem, fizemos a tipologia, rede de precedência e agora vamos para o planejamento, né, para a aba de planejamento. A gente, para montar o planejamento, a gente vai trabalhar primeiro vindo em planejamento, a gente vai clicar em linha de balanço. Certo? Então, quando eu vou gerar aqui, eu cliquei em linha de balanço e o primeiro comando que a gente vai fazer é adicionar a linha de balanço. O que eu vou fazer quando eu adiciono a linha de balanço? A gente vai linkar as unidades que a gente criou lá na tipologia. Vocês devem estar lembrados que a gente criou uma tipologia com 2 torres aos meus diagramas, né? Então, criei um diagrama lá, eu criei vários diagramas, na verdade eu importei uma série de diagramas e eu vou utilizar meu diagrama de torre nos meus pavimentos da minha torre 1. Então, quando eu clico em OK, o sistema já vai gerar aqui para mim a minha linha de balanço referente à minha a torre, né, a minha torre 1. André, eu quero agora gerar da minha segunda torre. Então você vem aqui adicionar a linha, vou lá, vou escolher a torre 2, ele vai trazer os diagramas, eu vou usar o mesmo diagrama torre, e vou aplicar, certo, para a minha segunda torre, ele vai criar para mim, já apareceu aqui a minha barra de rolagem, a minha segunda torre da minha obra, certo? Começando aqui para vocês, pessoal, o primeiro comando que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: vocês percebem que como a minha linha eu estimei as durações, né, eu não estava olhando para o balanceamento da minha produção. Vocês percebem que tem alguns pacotes que tem esperas, né? Ele para, ele aguarda, ele não tem o conceito Lean do fluxo contínuo, que é dos principais benefícios da linha de balanço, né? Essa linearidade entre o tempo e o valor agregado no meu processo. Então, a gente criou um comando aqui que está disponível na versão freemium, que é o fluxo. Quando eu clico nesse comando, ele vai fazer com que todos esses gaps sejam removidos e todas as minhas atividades sejam executadas dentro do conceito de fluxo contínuo. Tá? Então, eu apertei no comando do fluxo, ele vai calcular os gaps necessários dentro da minha rede, certo? E vai gerar o fluxo contínuo da minha obra, tá vendo? Então ele afastou todas as atividades e todas as atividades agora estão organizadas conforme os conceitos do fluxo contínuo. Tá? Um ponto importante também, pessoal, é que o Agile, se você for perceber que ele não está me mostrando, ele está ocultando os dias não trabalhados. Então, quando eu clico aqui, ele vai me mostrar esses dias não trabalhados. E aqui, quando eu venho numa data e clico no botão direito, eu tenho como indicar que esse meu dia é feriado. Então, por exemplo, cliquei aqui no meu botão direito, indiquei que a minha terça-feira aqui, dia 19, é feriado. Se eu quiser que só meio-dia seja feriado, eu consigo botar aqui, ó, clico de selecionei, então eu só estou com uma parte, só com a manhã do meu dia como sendo um feriado. Um dos diferenciais da plataforma do Agile é essa flexibilidade que você tem ao definir os dias, as durações das suas atividades. Cada dia no Agile ele é composto, né, de 4 partes. Então eu tenho aqui o 0, né, o ponto 25 dias, o meio-dia, o ponto 75 e o dia cheio. Então eu consigo para atividades, mesmo tendo atividades com durações menores, com durações quebradas, né? Muitas vezes a gente tem aí atividade de chapisco, de reboco, né? de alguns panos, de fachada, né? que tenham ali uma duração quebrada, uma duração menor do que um dia. Você consegue considerar isso no Agile, tá? Então eu vou clicar aqui para não mostrar os dias não trabalhados, né? Para facilitar, para não deixar a nossa linha poluída, tá? Ok? Então vou botar aqui o zoom, vou tirar o meu zoom, certo? E aí, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como conectar essas minhas diferentes linhas. Né? Você percebe que eu gerei 2 linhas, né? Eu gerei da torre 1 da torre 2, e muitas vezes em algumas obras a gente precisa gerar um sequenciamento ou fazer uma ligação. Né? Eu tenho a minha conexão conforme minha rede de predecessores acontecendo aqui, ó. Então ele vai, quando eu empurro, ele empurra, eu clico, né, no meu pacote, eu tenho essa mobilidade, eu quero mudar a duração, eu venho aqui na
na lateral, consigo também, só com um clique, mudar a duração, aumentar ou diminuir, certo? Então, tudo isso para facilitar a usabilidade, né? Você tem muito fácil fazer os ajustes das durações dentro do Agile, certo? Só basta você clicar, acertar, ele já vai ajustar para você e também mover com as tarefas. Mas o ponto interessante é o seguinte: digamos que eu quero ter um sequenciamento, um aproveitamento entre as minhas equipes de estrutura da torre 1 para a torre 2. Isso eu posso fazer para qualquer tipo de equipe, tá, pessoal? Então, a minha estrutura da torre 1 ela está terminando no dia 22/4, certo? Então, eu venho aqui na minha estrutura da minha torre 2, certo? Eu posso arrastar manualmente, ou posso clicar aqui, ó, definir data de início, botar no dia 23/4, certo? Que ela já vai ser lançada lá. Certo? Vou botar aqui o SPDA também. 3/4, certo? Então ela já foi para lá. Eu posso, como eu falei para vocês, eu posso fazer manualmente, posso vir arrastando, ou posso fazer dessa forma, certo? E aí o que a gente faz? Tem esse comando aqui na linha de balanço que é a conexão, onde eu posso linkar as atividades diretamente na linha de balanço, independente da rede de precedência. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa conexão e vou fazer aqui, ó, para já estar conectado as duas estruturas. Então, a partir do momento que eu empurro a estrutura dessa torre, certo? A estrutura da torre de baixo vai andando também. Eu peguei só de um pavimento para cima, mas eu poderia pegar lá do começo, né, do primeiro pavimento, e ela iria estar conectada, certo? Vou pegar aqui para vocês verem. Peguei aqui no primeiro pavimento, vou empurrar o primeiro pavimento e ele vai empurrar a estrutura da torre inferior. Tá bom? Então, pessoal, essa é a forma que a gente tem de estar fazendo a conexão com múltiplas atividades. Como eu falei para vocês, esse comando a gente faz na linha de balanço. Eu estou fazendo ele para essas atividades de estrutura, mas em qualquer atividade eu posso adicionar essa minha conexão e travar os gaps entre diversas atividades. Dando continuidade aqui ao nosso treinamento na linha de balanço, né, eu vou mostrar para vocês que existe uma conexão entre a minha rede de precedência, tá, e a minha linha de balanço. Por exemplo, eu criei a minha rede e vi que não estava do jeito que eu queria, eu vi que ainda tenho que fazer alguns ajustes. Então, se eu voltar, ó, na minha rede de precedência, por exemplo, estou vendo aqui que que eu quero pegar esse meu pacote de alvenaria e quero quebrar ele em dois, tá? Não ficou legal, então você pode quebrar, pode então ver aqui, ó, alvenaria. Eu posso botar aqui adicionar uma etapa, né? Boto aqui, botar adicionar uma conexão, joguei para cá. E aí quando eu vou botar aqui a mesma duração da alvenaria para ficar bem evidente para vocês, certo? E aí vocês vão perceber que quando eu voltar lá na minha linha de balanço, né, eu vou ter dois pacotes aqui na minha linha de balanço, aonde a rede foi aplicada. Se eu quiser apagar, eu venho aqui, apago, removo etapa. Quando eu voltar lá, né, esse já foi apagado, já estava de volta. Então isso facilita muito e dá muita velocidade na hora de elaborar o planejamento da obra. Vou dar outro exemplo aqui, ó, se essa minha atividade aqui está invertida, né, digamos, eu não quero mais fazer ela invertida, eu venho aqui, ó, boto aqui orientação para cima, salvei. Quando eu volto lá no meu planejamento, na minha rede de precedência, vocês vão perceber, ó, que a atividade agora já está seguindo conforme o que foi mudado lá na rede. Então isso é bem legal e facilita muito a velocidade de você estar fazendo o ajuste do seu cronograma. Um outro comando super interessante aqui, uma outra situação que o Agile permite é a questão da data de hoje, tá? Vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Vocês estão vendo essa linha azul aqui? Essa linha azul ela vai estar mostrando para a gente o dia de hoje, né? Então essa linha dinâmica, e à medida que o dia, se eu abrir isso aqui amanhã, dia 15, por exemplo, ela vai estar movendo toda a minha linha de balanço, entendendo que as atividades que não estão executadas devem ser movidas para uma data futura. Inclusive, quando eu estou fazendo meu planejamento, eu não consigo puxar as minhas atividades para antes da data de hoje, porque ele entende que essa atividade está não executada e ela tem que estar da data de hoje para frente. Só que existem cenários de planejamento de obra onde eu quero planejar atividades que já foram executadas realmente. Por exemplo, imagine que nessa minha obra de teste, nesse exemplo que eu estou montando aqui junto com vocês, imaginem que a minha estrutura do meu primeiro pavimento já esteja efetivamente executada. Como é que a gente faz isso para representar essa realidade no Agile, já que
eu não tenho já que ele não deixa eu empurrar para depois da data de hoje. Então tem aqui esse comando, ó, pessoal, o bloqueado. Então eu consigo abrir esse bloqueio, abrir esse meu cadeado. Quando eu abro o meu cadeado, eu consigo puxar essa minha atividade para uma data anterior à data de hoje. Só que o que acontece? Quando eu fecho o meu cadeado novamente, quando eu clico aqui no bloquear, ele vai pegar os pacotes não concluídos e vai empurrar para após a data de hoje. Então, como é que funciona? Você vem aqui, desbloqueia, puxa o pacote para uma data, para a data real, a data que ele foi efetivamente executado. Né? Então, eu vou clicar aqui no botão direito do meu mouse e ele vai abrir esse menuzinho. E eu venho aqui no status da minha atividade. Então, eu tenho alguns status possíveis. Eu tenho um status planejado, eu tenho o status, desculpa, executando, tá? Que vai ser um status onde ele vai travar a minha data de início da minha atividade, mas ele vai deixar essa atividade mais comprida quando eu travar o cadeado, que ele vai entender que ela está em execução, tá? Eu tenho o status executado, que é o status onde eu terminei minha tarefa, e aprovado, ou seja, a minha qualidade foi lá e aprovou esse meu pacote, tá? Então vou cadastrar, vou colocar esse pacote como executado. Sim. Então, quando eu coloco ele como executado, vocês estão percebendo que ele ficou mais clarinho, né? E eu vou pegar aqui o meu pacote de estrutura, né? E vou colocar ele também como o pacote executado, certo? Então, ele também ficou um pouquinho mais claro, de forma que quando eu bloquear a minha, novamente ligar o meu cadeado, vocês vão perceber que essas atividades elas vão ficar travadas lá no meu passado. Então, a ideia é que você consiga bloquear suas atividades perdão, deixe eu colocar elas no botão direito ali no status como executadas ou aprovadas, se você quiser fazer esse status para até mesmo sem você ter o módulo de acompanhamento na versão free, você já pode ir manualmente e trazendo a sua linha de balanço para a realidade da sua obra e vendo os impactos. Quando você fecha o cadeado, ele já reprograma, já empurra tudo para a data de hoje, da data de hoje para frente, certo? Então é bem interessante esse comando, né, para que você consiga ter a reprogramação de forma automática da sua obra. Então, clicando aqui, continuando esse botão, explorando um pouco sobre o botão direito aqui, clicando em cada uma das atividades, né, além do status, eu tenho a opção aqui de restrições, só que ela não está disponível para o módulo freemium, tá? Que ela faz com que você consiga elencar restrições e responsáveis e proteger esse seu plano. Ela distribui todas essas tarefas para esses responsáveis. Então é bem interessante. Quem quiser conhecer, no nosso próprio site você tem acesso a uma demonstração completa do Agile. Pode entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer mostrar para vocês. Você tem esse comando de selecionar, onde você pode selecionar o único pacote, você pode selecionar todos os pacotes. Eu quero vir aqui no meio da minha obra aqui, quero selecionar só daqui para cima, então ele vai selecionar e todos os comandos que eu der só vão ser aplicados desse pacote para cima. Eu venho aqui no selecionar também, eu posso desmarcar eles, desmarcar todos, e aí eu continuo com um comando em cima da onde eu estou clicando, ele não vai estar aplicando em um conjunto de pacotes, tá? Isso é muito útil até para lançar os cursos, para empilhar, para fazer algum comando que eu queira que seja aplicado em todos os pacotes. Ver precedência, eu consigo saber quem são os predecessores. O sistema ele vai, quando eu botar aqui o único pacote, ele vai mostrar esse pacote, né, quem são os predecessores dele, certo?